informações da nossa igreja, a gente anotar seus dados para que a gente possa entrar em contato com você posteriormente. Muito bem, eu tenho feito uma série de mensagens sobre a vida no Espírito. Sobre a pessoa do Espírito Santo e a realidade de vivermos no Espírito. E esse é o convite para a gente nessa manhã. A gente está numa caminhada como igreja em que o tema do ano é iguais a Jesus. E a gente já entendeu e a gente tem refletido sobre isso, que ser igual a Jesus não é cair novamente num novo sistema de regras, não é por uma via de cumprimento de regras que a gente alcança esse objetivo. Na igreja, método é importante. Na igreja, meios não justificam fins. Devia ser assim na vida. Mas na igreja, métodos, meios não justificam finalidades. Não é porque queremos que as pessoas se adequem ou sejam iguais a Jesus, que a gente as coloca num sistema de regra bruto, em que num sistema de regra, obviamente, há a regra e a punição. Se cremos já que toda a punição foi colocada sobre o madeiro, não é através de um sistema de regras que previa punição, como a lei de Moisés, que a gente alcança essa santidade e essa transformação de coração. A mensagem de Jesus ali no Evangelho de Marcos, Marcos começa lá, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, ele descreve a vida de João Batista e ele diz, depois descreve o período de tentação de Jesus, logo após esse período de tentação, Marcos começa a anunciar qual era a grande ênfase de Jesus, qual era o grande chamado, ou qual era o grande imperativo da mensagem de Jesus. E ele diz lá, e Jesus pregava, passava pelas aldeias anunciando, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A gente acaba fazendo uma leitura do arrependei-vos, muito por conta de nossa tradição religiosa, como uma perspectiva negativa, mas eu gostaria de adicionar algo a essa ideia do arrependei-vos. Necessariamente há uma perspectiva negativa, mas muito mais propositiva, muito mais positiva. A ideia de arrependimento não tem a ver somente com a ideia de largar, a ideia de deixar para trás atos, pensamentos e atitudes. A ideia de arrependimento para Jesus está muito associada a uma nova possibilidade. A ênfase de Jesus na sua justificativa ao convite do arrependimento é pois, ou seja, a justificativa para o convite, para você se arrepender, e aí lembrando, arrependimento aqui nesse contexto é metanoia, é mudança de mente. No português, claro, vocês podem mudar de mente, por quê? Por que vocês podem mudar de mente? Porque senão vocês vão ser punidos, senão vocês não vão ser crentes, senão vocês vão perder a salvação, porque senão alguém vai correr atrás de você com um tridente. Não. Arrependei-vos, pois uma possibilidade que não existia agora existe, o reino dos céus chegou. É muito mais uma novidade, é muito mais, e é por isso que é evangelho, e é por isso que é boa nova. É muito mais novidade, é muito mais novo acesso, é muito mais novas potencialidades no coração e na vida do que uma negação. A gente se acostuma com o evangelho do não pode, porque algumas coisas realmente não podem quando o reino chega, mas não podem porque o reino chegou. Não podem não porque a regra manda, não podem porque não faz mais sentido. Não devem porque quando o reino chega, o reino dissipa as trevas. Não são costumes, não permanecem porque o reino ilumina e faz com que a gente enxergue o pecado e faz com que a gente enxergue aquilo que atrapalha. Gente, o fator limitante na Bíblia não é o evangelho, não é a vontade de Deus. O fator limitante em toda a história bíblica é o pecado. Só que a gente acaba encarando o evangelho e o chamado de Jesus a segui-lo como um fator limitante, como um fator pesaroso, como aquela batalha espiritual, e a gente fala, nossa, é muito difícil, e a gente depois vai ver nas cartas se os seus mandamentos não são pesados. Porque a gente se acostumou a falar sobre um evangelho que é quase impossível de ser vivido, que é
um pesar viver o Evangelho se a grande novidade é que aquilo que não podíamos, agora podemos porque o reino chegou. Antes estávamos escravizados dos nossos delitos e pecados, Efésios capítulo 2, mas agora Ele vos deu vida, juntamente com Cristo. O Evangelho não é uma punição, o Evangelho não é uma limitação. Como sempre falo, o Evangelho é a grande ampliação da vida, a grande ampliação das possibilidades. Então essa é a mensagem, com um fator positivo, mas com um fator negativo. Que obviamente, quando uma grande coisa chega na nossa vida, e Jesus narra isso em algumas parábolas, pessoa que vendeu tudo e foi comprar o terreno para achar lá uma pérola, e Jesus vai mostrando para a gente essa ideia de que quando existe algo precioso na nossa vida, a gente larga todas as coisas para ter aquilo. É isso que você fez quando se casou, você tinha outras possibilidades, mas você encontrou uma pérola. Aí chega em casa e diz para sua mulher, olha, você é minha pérola, você é o meu diamante perdido, eu te encontrei perdida nesse mundo, você é a pessoa mais rara para mim, porque você largou tudo, e você disse sim para uma pessoa, e você disse não para todas as outras. Porque é isso, é uma nova possibilidade de viver um amor que você nunca viveria ou experimentaria caso você não tivesse largado tudo. O Evangelho, e por isso, depois lá em Efésios capítulo 5, naquele texto que fala sobre a submissão entre o homem e a mulher, Paulo vai dizer, olha, esse mistério é muito grande, mas eu não falo sobre o casamento, eu falo sobre Cristo e a igreja. Porque é quando a igreja encontra Cristo, e quando Cristo se encontra com a igreja, que essa grande dádiva, esse grande mistério, essa grande pérola é encontrada. Nós realmente nos achamos próximos de Jesus e temos novas possibilidades na vida. Muito bem, essa é a teoria, na prática é difícil ver isso. Na prática é difícil entender esse processo. Eu queria ler um texto com vocês, e eu na verdade gostaria aqui de dedicar um pouco de tempo na leitura da carta aos Romanos. Eu vou enfatizar Romanos capítulo 8, do verso 9 ao verso 17, mas para a gente entender uma carta é necessário ler a carta toda. Você não lê uma carta em que a pessoa começa a fazer um discurso ou começa a montar argumentos para chegar a conclusões parcialmente. Você precisa entender todo o argumento, toda a ideia, para que a gente entenda as conclusões às quais ele está chegando. E a carta aos Romanos, você já pode começar a abrir a sua Bíblia aí, na carta aos Romanos, ela é uma carta cheia de pois e portanto, pois e portanto, pois e portanto. Ele está explicando um fato, anexando ao outro, chegando a conclusões para a vida prática. Anexando um fato, chegando a conclusões e aplicando a vida prática. Então a gente precisa de uma leitura um pouquinho mais extensa. Teoricamente, o capítulo 8 é a conclusão daquilo que ele começa no capítulo 1. Então, para a gente entender, a gente tem que começar no 1 e ir até o 8. É um bloco de argumento. Então, eu queria ler algumas partes, obviamente, porque eu sei que você não quer sair daqui às 2 da tarde. Então, eu vou ler alguns versos que montam essas ideias para a gente chegar no texto principal da nossa mensagem, da nossa reflexão nessa manhã. Eu quero que você abra comigo primeiro em Romanos capítulo 8, verso 9. Dizem que eu sou o terror dos intérpretes, porque eu falo muito rápido. Porém, como eu tenho muita coisa para falar, eu não posso diminuir a velocidade da minha voz nessa manhã. Peço perdão para as irmãs das Libras, pessoal que traduz de vez em quando para o inglês aí. Eu preciso ser um pouco mais rápido nessa manhã para não tomar o tempo da nossa escola bíblica. Diz assim a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, verso 9. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão.
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Eu queria brevemente tentar com que a gente entendesse esse processo. Eu queria, de uma forma muito clara, reafirmar algo que Jesus afirma no Evangelho de João, no capítulo 3, para Nicodemos. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. É assim que Jesus explica essa abertura de possibilidade para o reino. A gente tenta tornar isso tão concreto, que daqui a pouco a gente se torna fariseu. Mas Jesus estava conversando com um fariseu, fazendo com que ele entendesse algo que ele não havia entendido ainda. Então nós estamos vendo aqui, e Paulo usa algumas terminologias que por vezes, quando a gente lê esses textos, fica confuso: o que é espírito, o que é carne, de onde eu nasci, de onde eu vim, quem é minha mãe, quem é meu pai, de onde eu estou. E a gente se confunde um pouco no texto de Romanos, por conta dessas conclusões muito sequenciais de Romanos. Mas basicamente o que Paulo está repetindo aqui é muito daquilo que vimos, e aí já preguei 2 mensagens no Evangelho de João sobre o que Jesus fala sobre esse nascimento no Espírito. Boa parte disso está aqui. A primeira coisa que eu falei, que eu afirmei na primeira mensagem, é que o primeiro papel do Espírito Santo é reafirmar nossa filiação. A conclusão de Paulo aqui no capítulo 8 é essa: se você não pertence ao Espírito, você não pertence a Deus. Se o Espírito não habita em você, não domina você, você não pertence a Deus. Não existe identificação com o Pai. Ao final desse texto ele conclui novamente: nós não recebemos um Espírito para novamente nos vermos escravizados, mas recebemos um Espírito de adoção como filhos, ao qual clamamos Abba, Pai, chamamos ele de Paizinho. E agora nos vemos como filhos de Deus através dessa vida do Espírito. Um conjunto de regras não te faz filho. Um conjunto de regras não transforma a tua essência, a nossa essência. E a grande diferença, se você for ler Romanos aqui no capítulo 7, eu vou de trás para frente, o que Paulo está falando isso, aquilo que a lei queria, e Paulo vai afirmar que a lei é boa, não vamos demonizar a lei, porque a lei é de Deus. E Jesus começa o Sermão do Monte dizendo: eu não vim anular a lei, mas eu vim aplicá-la. Aplicá-la em si, em sua vida, vivendo perfeitamente e aplicando toda a punição da lei na cruz do Calvário. Por isso, temos o cumprimento perfeito na lei em Cristo Jesus. Por que você hoje nasce do Espírito? Por que você hoje é adotado como filho de Deus? Você pode se olhar nessa manhã e falar assim: nossa, mas eu sou filho de Deus. Co-herdeiro e herdeiro em Cristo. E é isso que o texto está dizendo. Herdeiro nós temos os mesmos direitos diante de Deus. Você talvez se olhe nessa manhã indigno, indigna, pecador. Você possa contabilizar os seus erros nessa semana ou nessa manhã. Mas o que o texto bíblico está dizendo é que aquilo que um conjunto de regras não podia fazer, que é te tornar filho, e você ser chamado de filho e chamá-lo de Abba, Pai, pelo Espírito e pelo nascimento no Espírito nós podemos. E é por isso que o Evangelho é essa grande abertura de possibilidades. Você não está carente, necessitado de um cumprimento exclusivo de regras. Você já foi transformado pela presença do Espírito Santo na sua vida. E a pergunta dessa manhã é: por que continuar escravo, se já sou filho? Eu gostaria de fazer o caminho inverso das obrigações. Eu gostaria de fazer o caminho inverso das punições e do medo. Porque 1 João vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O caminho para nós sermos santos nessa terra, distintos dessa terra, e essa é a aplicação, distintos no nosso tempo, não santos para o século XV, não santos para o século I, mas santos no século XXI, que deveria incluir uma outra série de leituras sobre a vida,
A grande pergunta para você nessa manhã é: por que continuar escravo do pecado se eu já sou chamado filho de Deus? Por que continuar obedecendo a um conjunto de regras do meu corpo? E o que Paulo está narrando aqui, ele vai narrar no capítulo 7, no início do capítulo 8, perdão, se você quiser ler aí na sua Bíblia comigo, ele vai colocar algo novo aqui. Ele vai colocar algo que ainda não estava em Cristo, mas ele, para explicar a obra de Cristo, ele faz isso. Romanos capítulo 8, versos 1 e 2, ele diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha o que ele adiciona no verso 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Então ele traz uma novidade aqui para a gente. Ele adiciona para tentar explicar isso, porque a sua pergunta talvez seja: tudo bem, pastor, então a gente pode fazer o que quiser, né? Então a gente segue a vida. Não, não é isso que estamos dizendo. Paulo aqui, para trazer uma ilustração para nós sobre o que ele está tentando dizer, sobre esse novo nascimento do Espírito, ele coloca agora duas realidades. Uma lei, que é a lei de Moisés, que está enfraquecida pela carne. A lei não conseguiu santificar o coração do homem. Então qual é o objetivo da lei, irmão? Para você sair daqui para a EBD e poder falar isso lá na sua classe. O objetivo da lei era transformar o coração de Israel. Que no caminhar de Israel, no caminhar do povo de Deus, eles pudessem ter ali a sua mente transformada e aquelas leis fizessem parte do seu coração. Só que Paulo está dizendo que o ser humano, somente em contato com a lei, não foi capaz de fazer isso. A lei não conseguiu transformar o coração do homem, porque dependia da obediência fiel e irrestrita do homem. Agora, uma nova lei operando em nossos corações. A lei do Espírito. O cumprimento daquilo que o profeta Jeremias diz no capítulo 31. E escrevereis em seus corações os meus estatutos. A lei de Deus está escrita em mim e em você. O testemunho fiel da vida de Jesus está escrito aqui. Para que eu tenha essa imagem muito bem descrita de quem é o Cristo. E comparando com aquilo que o Espírito fala ao meu coração, eu vá me aperfeiçoando a chegar à imagem de Cristo. O objetivo final não é somente um cumprimento das regras, mas é aquela obra, e é por isso que Paulo fala para a igreja de Filipenses: aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia final, porque é ele quem começa a boa obra. Então, quando nós falamos queremos ser iguais a Jesus, não se perturbe e não se incomode com algo. Essa ação começa através da virtude da presença do Espírito de Deus. É Ele que pode santificar os nossos corações. Nós não somos santificados ao passo que cumprimos regras, porque você conhece muito bem alguns cumpridores de regras religiosas e litúrgicas que são pessoas às vezes deploráveis. O que o Espírito de Deus precisa é transformar a nossa essência, transformar o nosso coração, transformar as nossas intenções e abrir as nossas intenções para outras coisas. Onde isso fica muito evidente? Isso fica muito evidente quando Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito na epístola à igreja da Galácia. O que é um fruto, gente? O fruto é quando a essência da árvore germina e produz algo saboroso para a gente. Eu gosto muito de jaca. E eu imagino a jaqueira tirando da terra os nutrientes e a água necessária para produzir uma boa jaca. Você está se transformando numa bela jaca do Senhor. Você está frutificando e, como Deus não produz jaca somente, o texto de Gálatas diz que o fruto do Espírito, não são frutos, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, é algo que nasce no seu coração. É uma abertura de possibilidade que só nasce quando a gente entrega a vida a Jesus. E a gente fala assim: eu sou pecador, eu me arrependo dos meus pecados, eu entendi que houve punição já desses pecados na cruz do Calvário, e agora aquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também me traz para a vida, para exalar esse bom perfume onde quer que eu esteja. E a minha preocupação de ser igual a Jesus não é cumprir a lei. Por quê? E aí sim eu queria que você movimentasse a sua Bíblia comigo lá para o capítulo 1.
sempre, pode anotar isso aí. E aí uma dicasinha para você. Primeira coisa, bom leitor, não sei onde está aqui, perdi. Bom leitor lê com um lápis, anota. Bom leitor tem que anotar e ler na Bíblia de papel, né, gente? Por favor, sei que você trouxe seu celular, que talvez seja mais leve, mais tranquilo, mas estudioso da Bíblia gosta da Bíblia de papel. Lápis, não mancha o outro lado da folha. Você já sublinhou o outro lado da folha e ficou tentando enxergar o que estava do outro lado? Use lápis. Pode passar por cima, anota aí, porque de vez em quando você vai fazer anotação espúria, e aí você herege e adiciona coisa na Bíblia. Deus falou para não adicionar coisa na Bíblia. Você adiciona coisa na Bíblia e depois você lê e fala assim, poxa, não concordo. Melhorei meu pensamento, melhorei meu argumento. Você pode apagar. Se tiver a caneta, você vai ter que se desfazer daquela página da Bíblia e vai ser pecado atrás de pecado. Mas Paulo começa no capítulo 1 de Romanos chamando a atenção para essa realidade. E quando pensei em fazer uma sequência de mensagens sobre a vida no Espírito, é a minha preocupação de, ao final desse ano, dessa busca de sermos iguais a Jesus, nós ou nos sentirmos muito incapazes de vivermos, muito aquém, muito longe de Jesus, ou em algum momento a gente chegar e falar assim, nossa, tá aí, Jesus e eu, caricatura do pastor Hudson. Poxa, se olharem para mim, vão ver Jesus plenamente. Ele e eu, perfeito. Toda tentativa humana de acertar, e Paulo vai narrar isso, é meramente humana. Não alcança. Paulo narra no capítulo 1, e aí por isso que a gente precisa enfatizar isso. Paulo começa todos os argumentos até o capítulo 8 a partir de uma frase. Eu não me envergonho do Evangelho, você pode ler aí no verso 16 do capítulo 1. Não me envergonho do Evangelho, por quê? Lembra do pois, por quê e portanto? Por que Paulo não se envergonha do Evangelho? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então, todo o argumento de Paulo vai narrar o Evangelho como o poder de Deus. Não a lei como um poder de Deus. O Evangelho como poder transformador. A lei do Espírito como poder transformador. A presença do Espírito como poder transformador. A presença do Espírito como o grande capacitador da igreja. Como o grande dínamos da igreja. Como o grande potencial do seu coração. De ser uma pessoa, gente boa, onde você passar. Sabe, às vezes você é rancoroso, gente, você já foi liberto disso, você vive aí resmungando, você foi liberto disso. Você vive por aí achando que a vida é ruim, você foi liberta disso, você foi liberto disso. Você é cheio do amor, da alegria, da benignidade do Espírito Santo de Deus. Ser crente não tem a ver só com deixar de beber Coca-Cola e cerveja. Deus fala no coração. Tem a ver com essa plenitude do Espírito na alma. E aí Paulo vai narrar duas circunstâncias. A primeira é, olha, porque aquilo que se pôde conhecer de Deus, lhe foi demonstrado através da natureza, mas o ser humano não quis reconhecer a Deus como Deus. E aí o que o ser humano faz? O ser humano sempre está em busca de Deus. Às vezes através da lei, e às vezes através de imagens como de aves, répteis. E ele narra isso no capítulo 1. E aí ele diz, olha, por isso que Deus os entregou às suas paixões, para se entregarem a relações abomináveis, a idolatria, enfim, todo aquele texto que você recita. Nossa, esses são pecadores. Mas para garantir que não ficasse, que não passasse ileso, Paulo escreve o capítulo 2. E é por isso que você precisa ler sempre a carta toda. Porque no capítulo 1 tem aquela listinha que você recita e fala, esses são os indignos. E aí no capítulo 2, Paulo coloca a gente no barco. Abre aí comigo, Romanos 2, verso 1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Você que estava lendo o capítulo 1, o jogo virou. Pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga, pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento?
E Paulo vai narrar aqui essa visão do judeu sobre o cumprimento da lei. E ele vai encerrar no capítulo 3 isso. Você conhece muito bem Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Até o capítulo 3, todos sem esperança. Quem está idolatrando, quem está em vida libertina, Paulo escreve bebedeiras, orgias, tudo isso que a gente fala que é muito errado, mas ele coloca no mesmo pote a gente que gosta de cumprir regra. Ninguém consegue alcançar. E é por isso que ele começa a escrever o capítulo 4, narrando a partir de Abraão a justificação pela fé. Abraão foi imputada a justificação pela fé. Abraão recebe, aí resumindo o capítulo 4, Abraão é convidado a fazer o sinal da circuncisão, não porque a circuncisão como um cumprimento lhe atribuiria justiça, mas como um sinal de que ele fora alguém justo pela fé, de que ele havia crido em Deus e por isso merecia um sinal em seu corpo, e começando ali uma nova linhagem em Israel. E é por isso que no capítulo 5, ele começa um discurso sobre a justificação pela fé. E aí você pode abrir aí em Romanos capítulo 5, verso 1, Paulo diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes. Em resumo, até o capítulo 5. Não reconhecemos a Deus como Deus, mas tentamos de alguma forma. Tentamos adorando imagens, tentando participar de rituais, tentando cumprir leis, mas a conclusão é essa: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é pela regra, não é pela idolatria, não é pelo ritual, não é pela religiosidade, é somente por uma pessoa, é somente por Jesus Cristo, por sua graça. É somente por uma renovação do Espírito de Deus na sua vida. É somente pelo amor que Ele revelou na cruz do Calvário que constrange o nosso coração, como Paulo diz na segunda epístola à igreja de Corinto. Então há uma esperança, há uma saída. Estávamos limitados, porque a gente tentava ter essa conexão com o ser divino, tentava pensar a vida de uma forma maior, mas não conseguíamos alcançar. Mas agora, diante do Espírito de Deus, diante da presença de Jesus, nós temos esse acesso, nós temos essa graça que possibilita que transformemos o nosso coração, ou que sejamos transformados por Ele. E aí Paulo começa um segundo argumento a partir do capítulo 6. Que diremos então, verso 1? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Então Paulo está tentando assegurar que é pela fé, mas essa fé atinge a nossa ética. Essa fé, esse Cristo que pagou o preço pelos nossos pecados, esse Cristo que abriu acesso a essas novas possibilidades, é também um agente transformador do nosso coração. E por isso não nos entregamos à libertinagem, não nos entregamos ao pecado. O argumento de Paulo é: como voltaremos ao pecado se para ele morremos? No batismo nos assemelhamos à sua morte ao deitarmos, ao sermos imersos na água, mas nos assemelhamos à sua vida. É nessa dupla visão, lembra que a visão do arrependimento é dupla, é positiva e negativa. No batismo é positiva e negativa. Para a vida do Espírito é positiva e negativa. Positiva porque tudo aquilo que necessitávamos para viver com Deus temos hoje. Temos a capacitação do Espírito transformando nosso coração. E negativa porque ainda estamos sujeitos a esse corpo. E é isso que Paulo narra no capítulo 7. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas exatamente o mal que eu não queria fazer, é esse que eu cometo. Que miserável homem que sou. Chegamos no capítulo 8. Já vamos para EBD já. Você já vai passar na cantina para tomar um cafezinho. Que miserável homem que sou. A conclusão desse caminho de Paulo é uma. Eu tenho acesso à graça de Jesus. Eu tenho acesso à vida do Espírito, à lei do Espírito. Mas eu sou um miserável. Eu sou um vascaíno intrépido. Eu vivo de miséria. A minha carne é miserável. O que é miserável? O que é miséria? É falta de recursos.
Eu não tenho os recursos em mim necessários, eu tenho alguns recursos em mim que são extremamente debilitantes, limitantes. E por isso eu não consigo ver saída, porque eu vejo a graça de Jesus, e você às vezes fica nessa, nossa, eu quero ser cristão, eu vou sair daqui, eu vou bombar com Cristo, eu vou ser igual a Ele, e a gente chega ali, o irmãozinho não cumprimenta a gente já fica magoado. A gente chega na cantina primeiro e alguém atende outro primeiro, a gente já está, nossa, hoje eu não vou para BD que estão me tentando muito, Satanás está solto aqui. Às vezes não é Satanás não, é nossa miséria, é nossa incredulidade, é a nossa incapacidade de fidelidade mesmo. Mas Paulo dá um grito. E Paulo vai falar no final do capítulo 7, início do capítulo 8. Graças a Deus por Cristo Jesus. Porque é na lei do Espírito da vida. É quando eu ouço a voz do Espírito no meu coração. E quando o irmãozinho é atendido primeiro. Eu lembro de Romanos capítulo 12, que a grande aplicabilidade dessa vida do Espírito está em Romanos capítulo 12. Ele fala sobre a igreja, sobre dons espirituais. E depois fala sobre uma ética cristã. Depois você lê lá. Paulo fala assim: prefira dar honra aos outros. Então eu falo assim, nossa, eu não fui atendido primeiro. Poxa, eu dei honra para esse irmão, eu estou mais tranquilo. Eu me alegro com os que se alegram. Eu choro comigo mesmo, porque eu vou demorar um pouco mais a comer. Eu não estou me colocando em primeiro lugar, porque a lei do Espírito da vida me renovou por dentro. E eu agora vejo essas circunstâncias de injustiça. E eu lembro que Paulo completa o capítulo 12 falando assim: minha é a vingança, eu retribuirei. Não deseje vingança de Deus sobre o irmão que furou a fila. Eu não estou mais aqui procurando essas justiças insatisfatórias humanas, me esforçando e brigando e ficando insatisfeito, e a vida é ruim, o governo é ruim, eu sou ruim, o síndico é ruim, e o trânsito é ruim, mas eu estou olhando a vida a partir de um prisma do Espírito, não somente sábio e calmo como a pomba, prudente como a serpente, como Jesus chama a gente de ser, mas observando cada etapa da minha existência pela lei do Espírito da vida, que me transforma e que me faz ser herdeiro das promessas de Jesus. Iguais a Jesus, libertos da carne, mortos para a carne e por isso mortos para a lei. Por que não pode ser por regras? Porque a lei está sujeita à carne. Porque ser iguais a Jesus ou estar num processo de santificação não está vinculado ao cumprimento de regras. Porque simplesmente as regras não são capazes de transformar o seu coração. As regras não são capazes de fazer você amar seus inimigos. As regras não são capazes de fazer a igreja primitiva, num período de pobreza, de miséria também, de dificuldade financeira entre os judeus no Império Romano, abrirem mão de suas posses para que aquelas outras pessoas fossem abençoadas. Depois de bastante tempo da igreja de Jerusalém, uma simples regra, um simples conjunto de regras, um simples deixar de fazer isso ou fazer aquilo, não seria capaz de fazer com que as igrejas da Ásia organizassem recursos para enviar a igreja de Jerusalém que passava por necessidades. Porque se a gente fala, não está na regra, a regra é 10%, dei meu 10%, é a igreja que se vire. A regra é isso. Mas quando a lei do Espírito da vida está em nós vemos as carências e participamos das carências. Nós vemos as necessidades e o Espírito nos constrange para sermos parte da solução. Nós vemos os ministérios, vemos as coisas acontecendo e o Espírito nos impulsiona a vivermos essa vida de igreja, de comunidade. Sermos iguais a Jesus é termos o coração transformado por Ele. Não voltarmos para Romanos capítulo 1 ou 2, tentando pelos nossos esforços chegar lá. É permitirmos que esse Espírito fale ao nosso coração. É vivermos aquilo que Jesus falou em João capítulo 10, olha, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você conhece a voz de Jesus. Por que você está se tornando escravo novamente dos seus desejos? Por que viver como escravo, se nessa manhã você pode viver como alguém livre em Cristo Jesus? Por que se escravizar somente aos seus desejos e viver essa limitação de vida?
Eu sempre penso nisso, e eu penso nisso desde que eu me converti. Tenho a cabeça um pouco diferente hoje, mas eu penso nisso, olha, eu posso sonhar a vida comigo, e só comigo. Limitado pela minha visão, limitado pelas minhas possibilidades. Ontem eu estava conversando com um primo que trabalha no Vila Minha Pátria, que é um projeto da Junta de Missões Mundiais de acolhimento de afegãos. Eu estava conversando com ele sobre algumas descrenças minhas. E aí ele falou assim, olha, sua visão é limitada, você não está vendo o que Deus está fazendo. Deus está fazendo do Brasil uma nação em desenvolvimento, com suas precariedades e dificuldades, uma nação que acolhe afegãos, que dá trabalho para esses irmãos, que dá esperança para aqueles que estavam lá já caçados para a morte, que reúne famílias que estavam dispersas por conta da diáspora. E é isso que Deus está fazendo através dos batistas brasileiros. Não pelo cumprimento de regras, mas pela ação do Espírito. É isso que Deus está fazendo com os irmãos ucranianos, ou com as pessoas ucranianas que vieram fugidas da Ucrânia por conta da guerra, lá em Curitiba. E diversas outras ações, através de noites serenas, aqui na Praça Seca, até os confins da terra. Quando o nosso coração é transformado pelo Espírito de Deus, nós participamos dessa obra de forma efetiva, sendo seus filhos, não somente meros cumpridores de regras. Meu desejo nessa manhã é que, através desse texto de Romanos, e o convite para que você leia durante a semana, é que através desse texto de Romanos e através da vida do Espírito em você, da presença do Espírito em você, você perceba hoje os seus fatores negativos. Sim, existem debilidades na sexualidade, existem debilidades quanto a álcool, drogas, percepções de desejo, percepções de enriquecimento, percepções sociais, nível de relacionamento, existe debilidade em tudo isso. O pecado atinge o ser humano de forma integral, mas o Evangelho também atinge o ser humano de forma integral. Se o pecado nos direciona integralmente para uma limitação, o Evangelho também nos possibilita integralmente para uma libertação. Você é livre em Cristo Jesus. Você é filho e filha de Deus. E você pode viver para Ele, buscando ser igual a Ele. Não num esforço meritório, mas num esforço de obediência à voz do Espírito no seu coração. Meu desejo é que Ele fale ao seu coração nesses dias e complete a boa obra em você até o dia final. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos